Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou a pastora Rosângela. Está começando agora mais um programa abençoado, o programa A Palavra que Cura. E eu venho hoje te convidar a fazer um convite especial. Acompanhe um pouquinho aí, através da vinheta, os testemunhos de cura, de milagres, testemunho de libertação, todas as maravilhas que Deus tem operado sobre aquele lugar. No livro de Mateus 7,7 diz: aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre, e aquele que busca, ele encontra da parte do Senhor. E Deus tem grandes coisas para te dar, para revelar através de você, para fazer na tua vida. Vem buscar o teu milagre. Hoje em dia minha família está tudo dentro da igreja, começando da minha esposa, da minha filha, dos meus filhos, tudo nesse ministério. Eu agradeço muito a Deus de estar aqui. É a coisa mais maravilhosa da minha vida que eu já percebi em toda a minha vida, de estar nesse ministério com a minha pastora, que ela é uma abençoada por Deus. Graças a Deus que eu estou aqui. Eu agradeço muito a Deus. Através desse ministério, Deus curou a minha vida. Deus fez o extraordinário. E que vocês possam vir participar com a gente para contemplar também e fazer, deixar Deus fazer na sua vida também uma obra extraordinária como Ele fez na minha. Depois que eu comecei a abrir campanhas aqui na igreja, Deus tem restaurado a vida dos meus pais, tem restaurado a vida da minha família, entendeu? Hoje, mais uma vitória. Hoje nós conseguimos uma vitória grande com meu pai. E tanto que Deus mudou a vida da minha mãe através de orações nossas no monte e buscando em campanhas aqui na igreja. Então você que quer uma vida restaurada, você que está buscando a mudança de alguém da sua família ou quer alguma coisa para a sua vida, vem aqui para a igreja. Vem fazer uma campanha conosco, orar conosco. Seja bem-vindo aqui. Um dos meus testemunhos, que são muitos, foi a cura da minha filha, que aos 2 anos ela foi testificada com uma pneumonia bacteriana, onde ela deu um derrame pleural e ela estava desenganada pelos médicos, estava no hospital internada pelo SUS e Deus incomodou a pastora para sair de onde ela estava e ir ao hospital e dizer que o Senhor estava mandando nós tirarmos ela daquele hospital e que o inimigo estava furioso na vida dela para tirar a vida da minha filha. E nós tiramos ela, ouvimos a voz de Deus e ela disse mais, o Senhor disse que usaria um anjo para cuidar da minha filha. E o Senhor encaminhou um anjo de Deus, um médico muito usado pelas mãos do Senhor, que tratou do caso da minha filha. E louvado seja o Senhor, hoje ela está curada. Paz do Senhor, Jesus, eu sou a pastora Lourdes, do Ministério A Palavra que Cura. E eu quero desde já fazer um convite para você estar conosco nos cultos, a qual nos acontece 3 vezes por semana, que começa na terça-feira, campanha de libertação, na quinta-feira e domingo, o culto da família. Então eu quero fazer um convite a vocês, vir participar conosco. Você que está precisando, necessitando de um milagre, você tem visto aí até mesmo os testemunhos que tem acontecido na nossa igreja. Então venha participar conosco, você que está precisando de uma libertação, de um milagre. Nós estamos aqui, eu e os obreiros, pastores, missionários, para abraçar a sua causa e orar com você. Você já tem visto aí o que acontece aqui. Então venha participar conosco na terça, 7h30, na quinta-feira, 7h30 e no domingo nós temos 9 horas da manhã e temos 7h30 da noite. E na segunda-feira nós temos o culto de ensino. Então você é o nosso convidado, você que está precisando, venha participar conosco. Viu aí
acompanhou, viu os testemunhos de cura, os testemunhos de libertação, viu como o Senhor verdadeiramente age poderosamente sobre aquele lugar. E eu quero estender o meu convite mais uma vez. Não fica só aí de onde você está assistindo, mas vem cultuar conosco. Nós estamos tomando todas as medidas que o Ministério da Saúde pediu, né? Estamos tomando todo o cuidado para manter cada um que adentra sobre aquele templo em segurança. Temos um culto abençoado ao domingo de manhã, também domingo à noite às 19h30. Temos um culto de libertação para você que está aí às vezes se encontrando depressivo, você que às vezes está com desejo de suicídio, você que está com as finanças travadas. Na terça-feira temos um culto abençoado de libertação às 19h30. E também uma campanha maravilhosa na quinta-feira, 19h30. Então, não tem por que você, muitas das vezes, sofrer aí sozinho. Você já viu através da vinheta o que Deus tem operado. E fica aqui meu convite para você vir cultuar conosco, para você receber uma palavra abençoada, receber uma palavra, uma oração de força e de vitória. E eu quero convidar nesse dia de hoje, não sai da frente da telinha, eu quero convidar a pastora Kelly para trazer uma palavra, para ministrar nesse dia de hoje sobre a tua vida, sobre a minha vida, uma palavra de ânimo, uma palavra a qual eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração. Amém? Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos, eu sou a pastora Kelly. Eu quero hoje, nesse momento, poder estar partilhando com vocês uma palavra, que você que possa estar aí, às vezes trabalhando, fazendo os afazeres da sua casa, que você, se puder, pare um pouquinho e partilhe comigo essa palavra, porque os dias estão tão difíceis, mas com a palavra do Senhor que chega ao nosso coração, né? Vocês têm a oportunidade de estar ouvindo hoje esta palavra, tenha atenção, porque eu creio que o Senhor irá falar conosco. Eu quero partilhar com vocês uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, que diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 12 os que fora curado? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É uma palavra bem simples, muitos já podem ter ouvido nesta palavra, mas aqui relata que Jesus ele estava indo rumo a Jerusalém, passando entre Samaria e Galileia. E a palavra está relatando que de longe, esses 10 homens que se encontravam leprosos, pararam e pediu para o Senhor ter misericórdia dele, compadecer-se dele. A Bíblia diz que eles pararam de longe, porque naquela época era por lei que um leproso ficasse 15 metros de distância de uma pessoa sadia, para que não corresse risco de se contaminar. Por isso eles pararam de longe e pediram para o Senhor ter misericórdia dele. Analisando essa palavra, eu comecei a pensar, talvez esses leprosos eram pessoas que talvez serviam ao Senhor, ia no templo orar, tinha uma vida comum como qualquer um de nós, tinha família, tinha emprego, tinha amigos, né? Mas foi acometido dessa doença. Nós não sabemos de que forma, se talvez era o pesar de algum pecado, se era consequência de algo, nós não sabemos. Mas essas pessoas vieram a ser contaminadas com essa doença. E eles tiveram que abandonar toda a tua família, toda a sua rotina, para se isolar, porque eles não poderiam entrar na cidade, eles não poderiam ter contato com pessoas. Quando eles teriam a necessidade, grande necessidade de entrar na cidade, andar dentro da cidade, eles teriam que tocar sinos para que as pessoas se recolhessem
saíssem para que eles passassem, para não se contaminar. E eles encontravam ali do lado dele só pessoas que talvez estivessem mais debilitadas do que ele. Pessoas que talvez estivessem mais doentes, porque só encontravam leprosos do lado dele. Eles não poderiam estar do lado de ninguém que tivesse sadio. Talvez um estava mais desesperado do que o outro e tinha que confortar aquela pessoa, mesmo passando as mesmas aflições. Né? E quantas vezes em nossas vidas nós achamos que os nossos problemas são maiores do que todo mundo, né? E achamos que nós nem temos que preocupar em dar uma palavra de ânimo, porque o meu problema é muito grande e eu não posso acudir ninguém porque eu tenho muita coisa para eu fazer, né? Mas o único apoio que eles tinham ali, que eles se encontravam ali, era de pessoas como eles, que se encontravam com a mesma dificuldade que eles tinham. Né? E Jesus olha para aquele homem, e Jesus ele não dá nenhuma palavra, tipo, seja curado, estejam curados, né? A tua fé te salvou, nada. Jesus só diz para eles, vai e apresenta-te ao sacerdote, né? E eles saíram para ir se apresentar diante do sacerdote. No meio do caminho, um deles, o samaritano, ele para e olha para ele. E ele percebe que ele está curado, que a pele dele está limpa, que as feridas, as chagas estavam sumindo. E aí aquele homem, ele retorna para agradecer Jesus. E ele retorna e agradece Jesus, sabe por quê? Por causa que ele entendeu que só dele mandar se apresentar ao sacerdote, o Senhor estava dizendo para ele, eu vou curar vocês. Eu posso curar vocês. Talvez a oração daquele povo, o clamor deles, da família deles, dos amigos dele, da mesma medicina, já tinham os condenado à morte. Não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas naquele caminho passava a última esperança daqueles homens, que era Jesus. E ele mandou que aqueles homens se apresentassem ao sacerdote, porque era uma lei. Porque se alguém que tivesse acometido dessa doença, ele fosse curado, ele precisava passar pelo sacerdote para ser diagnosticado como curado. Tinha todo um ritual para ser feito. Naquela época era uma lei, para que depois ele fosse reintegrado à sociedade. Mas aquele homem, aquele samaritano, a qual na metade do caminho ele percebe que ele tinha sido curado, ele retorna para agradecer, é porque ele percebeu que o dono da graça, aquele que é especialista nas causas impossíveis, aquele que o homem não pode fazer nada, mas ele pode fazer, é quem tinha dado a ordem para ele se apresentar e tinha curado ele. E ele percebeu que maior do que qualquer lei do homem era a lei do Senhor. E ele volta e se prostra. O interessante é que no começo da história ele para de longe, porque não podia chegar perto de Jesus, porque ele estava leproso. Mas quando ele retorna para agradecer, ele já chega e se prostra diante do Senhor, porque ele já estava curado. Entenda uma coisa, irmãos. Talvez a sua sentença seja morte. Talvez a sua dificuldade seja muito grande. Talvez a sua causa é impossível. Talvez você está aí dizendo, vocês estão dizendo que tem uma solução, mas porque você não sabe o que eu estou passando. Mas o Senhor que está do céu e contempla todo o nosso deitar e o nosso levantar, Ele sabe que ainda tem uma chance. Porque a palavra diz que o homem faz planos, mas a última palavra ela vem do Senhor. Aqueles homens tinham que se apresentar ao sacerdote e todo o ritual tinha que ser feito para ele ser reintegrado à sociedade. Mas só que tem um detalhe. Aquele sacerdote nunca tinha feito esse ritual. Sabe por quê, irmãos? Porque nunca nenhum leproso tinha sido curado. Ninguém que tinha sido acometido dessa doença teria recebido a cura para passar por esse ritual, para reintegrar a sociedade. Porque aqueles homens estavam pedindo para o Senhor se compadecer dele, para ter misericórdia dele,
porque ele sabia que a última coisa que ia acontecer, a única coisa que ia acontecer para eles era a morte. Tudo ali era voltado para a morte. Mas quando Jesus passa, eles gritaram: compadece-te. Senhor, tem misericórdia. Senhor, me socorre. E o Senhor ouviu a voz daqueles homens. E quando aquele homem ele se prostra diante do Senhor para agradecer, entendendo o que o Senhor tinha feito sobre a vida dele, que homem nenhum, lei nenhum, ritual nenhum podia fazer na vida daquele homem, o Senhor fala para ele: vocês não eram 10? Cadê os 9? Não pôde outro vir também agradecer? Mas sabe o que é, irmãos? É que tantas vezes nós estamos tão voltados para os rituais humanos, para as leis humanas, voltados tão para as coisas do dia a dia, para as coisas tão rotineiras, que nós não paramos para observar o que Deus tem feito em nossas vidas, o que Deus tem preparado para cada um de nós. As maravilhas, os milagres que Deus tem feito desde o nosso levantar até o nosso deitar, nós não percebemos porque nós estamos voltados só para protocolos, só para o nosso problema. Aquele homem que voltou para agradecer, no caminho ele observou que ele estava sendo curado. Aquele homem ele voltou porque ele não foi curado só por fora, só o exterior, ele também foi curado o interior. Ele sabia quem é que proclamou essa cura sobre a vida dele, ministrou essa cura sobre a vida dele. Ele sabia que aquele era o dono de toda a lei, ele era o dono de todo o milagre. Por isso ele volta para agradecer. Ele primeiro quis ser grato, render as graças, os louvores ao Senhor, para depois ir preocupar com as formalidades. Mas os outros não. Quantas vezes o Senhor faz em nossas vidas e nós nunca voltamos para agradecer. Muitas vezes nós nos prostramos novamente diante do Senhor, mas para pedir novamente. Mas nunca é para agradecer. Nunca, às vezes, é para olhar e ver o quão grande e maravilhoso é o Senhor nas nossas vidas. Até mesmo pelo fato de todos os dias você poder acordar, você poder levantar, você ser livrado, ter livramentos de doenças, como esses homens recebeu essa cura tão milagrosa, tão grandiosa, esse milagre tão grande sobre a vida deles. Não há problema, não há dificuldade maior que você possa estar passando, que o Senhor não possa mudar na sua vida. Que cura hoje que você necessita? Que milagre hoje que você necessita? O Senhor está dizendo: o que queres que eu te faça? Mas é um detalhe importante, irmãos. Muitas vezes nós pedimos, mas quando o Senhor ele quer nos entregar, quando o Senhor ele quer falar conosco, nós não sabemos ouvir a voz do Senhor, porque estamos tão ligados para o nosso problema, para a nossa dificuldade, para o nosso egoísmo, para o nosso eu, que o Senhor está dizendo: eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero te transformar, e nós não conseguimos ver, como esses outros homens não conseguiam ver. Que o Senhor queria curar não só as lepras exterior, mas também a lepra interior. A lepra do pecado, da altivez, do egoísmo, talvez do adultério, do vício, não sei. Mas o Senhor ele quer fazer uma cura de dentro para fora, para que o nosso milagre ele seja por completo, porque o Senhor ele não faz nada pela metade. Então que o Senhor venha alcançar você aí, neste momento, você que está ouvindo esta palavra, que você venha saber que esse Deus a qual eu estou partilhando com vocês é o Deus das causas impossíveis. É o Deus que alcança você hoje. Não é por acaso que você hoje está diante dessa televisão. Você está hoje ouvindo esta palavra. O Senhor escolheu você para estar ouvindo, para te dizer que não está perdido, que você ainda pode mudar a história de alguém, que ainda a sua história pode ser mudada, que o homem diz que já acabou tudo. Mulher, você que está aí assistindo, que diz que o seu casamento já acabou, que já pôs um ponto final, o Senhor está te dizendo nessa tarde: a última palavra é a minha,
Esta aliança quem fez foi eu. Esta aliança você não pode quebrar. Eu vou entrar com providência na tua vida. E o milagre você vai receber se você crer. O Senhor está dizendo, então creia. O Senhor está dizendo, então Ele vai fazer. Ele curou esses leprosos. Quem dirá restituir o seu casamento se não vai fazer? Quem dirá tirar da UTI, tirar da cadeia, tirar da morte, o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Bastamos crer, bastamos confiar no Senhor. Nesse momento de pandemia, muitos estão desesperados. Não sabem por onde vai correr. Não sabem o que vai fazer, como que vai ser o seu futuro. Mas o seu futuro ele tem que pertencer ao Senhor. Entrega o dia de amanhã nas mãos do Senhor. Ele te guardou até o dia de hoje e Ele vai te guardar. Ele não vai te deixar desamparado. Mas é necessário se comprometer. É necessário mergulhar em águas profundas com o Senhor. É necessário você se lançar nas mãos do Senhor e deixar Ele fazer. Porque não adianta você pedir para o Senhor fazer, mas você não ter fé. Você não acreditar que Ele é capaz de mudar a sua história. E Ele é capaz. Porque Ele está dizendo aqui na palavra que aqueles homens eles foram curados, os 10 foram curados. Apesar que um só voltou para agradecer, mas os 10 foram curados. Talvez quantas vezes que Deus tem feito coisas nas nossas vidas, mesmo nós sem merecer. Mas Ele faz porque Ele é Deus. Ele faz porque Ele é fiel. Então, se você hoje se dispõe, se você hoje se compromete com a palavra do Senhor, a se mudar, se lançar na presença, na caminhada com o Senhor, imagina o que Ele pode fazer na sua vida. Ele pode fazer grandes coisas. Ele pode mudar a sua história. Que você venha receber essa palavra aí, da onde você está. Que você venha ter fé, que você venha acreditar que esse Deus que tirou, que curou a lepra desses 10 homens, Ele também vai curar você, Ele também vai te libertar e vai restaurar. Eu quero hoje te convidar a fazer uma oração para que o Senhor Ele venha fixar essa palavra, que Ele venha transformar a sua história. Em nome de Jesus, que você, da onde você está, se você puder, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, que nesta tarde, neste dia, nesta noite, Pai, neste momento, Pai, o Senhor possa alcançar cada vida, Senhor Jesus, Pai, que possa estar, Senhor Jesus, ouvindo esta palavra, Pai, que o Senhor venha levantar, Pai, aquele que está caído, Pai, que o Senhor venha fortalecer, Senhor Jesus, aquele que se encontra fraco, Pai, que o Senhor venha dar saúde àquele que se encontra enfermo, Pai, que o Senhor venha quebrar cadeias, Pai, correntes e cadeados, Pai, que prendem, Senhor Jesus, os teus filhos, meu Pai, nas escravas, Senhor Jesus, nas mãos dos Satanás, Pai. Deus, em nome de Jesus, alcança essas vidas, Pai. Abençoa, Pai, dá vitória, Pai, e glorificado seja o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade de estar partilhando com vocês. E em nome de Jesus, até uma outra vez que nós tivemos a oportunidade de estar partilhando, a paz do Senhor e seja louvado o nome do Senhor Jesus. Amém.